E quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. 3 pessoas. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Quero confessar aos irmãos que quando eu recebi o convite para estar aqui, eu estava com um texto no coração e hoje à tarde o Espírito Santo começou a me falar algumas coisas e eu comecei a brigar ali com o Espírito Santo. Falei: Espírito Santo, eu não gosto disso. Eu gosto de preparar com antecedência, pesquisar tudo certinho, mas não é do jeito que eu quero, não é do jeito que Ele quer. Então o Espírito Santo colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos hoje aqui. Vocês encontraram o texto, Tiago capítulo 5? Vai no versículo de número 16 então, e faça como o pastor dessa igreja ensina. Se ele ensina você a ler o texto em pé, fique de pé. Mas se ele ensina que você pode continuar sentado, continue sentado. Tiago capítulo de número 5, verso 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero ler mais uma vez. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que já foi orado, mas eu quero te pedir agora, feche seus olhos comigo. Em complemento a essa oração, eu quero que você diga assim: feche seus olhos, todos vocês, feche seus olhos. Diga assim comigo, diga: Pai. Pai. Diga com força, diga: Pai. Pai. Fale assim: fala comigo. Fala comigo. Diga com força: o meu coração está pronto para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se você desejar, pode fechar sua Bíblia. Meus irmãos, enquanto eu meditava nesse texto, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra de hoje, essa mensagem de hoje, o tema seria: peça socorro enquanto há tempo. Talvez é um tema que cause estranhamento para alguns, mas eu gostaria que você falasse para alguém que está perto de você. Diga para alguém assim, diga: peça socorro enquanto há tempo. Eliana, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu descobri pela Bíblia que existe uma bênção, preste atenção aqui, que existe uma bênção na exposição, existe uma bênção no ato de se expor, de expor as suas mazelas, expor as suas fraquezas. Talvez um dos maiores problemas que a nossa geração vem enfrentando é a independência. A independência, ela tem matado as pessoas. Como assim, Eliana? Porque as pessoas, elas estão cada vez mais independentes, e por estarem independentes, elas estão achando que elas não precisam de ninguém. Elas estão achando que não precisam ter os seus problemas contados e divulgados, e de certa maneira não precisa mesmo. Mas tem coisas que nós precisamos entender, que existem barreiras, batalhas, lutas que nós não precisamos enfrentar sozinhos. Eu não sei se vocês têm acompanhado nos noticiários, mas parece que virou uma moda agora cantor cristão trocar de lado, né? Parece que virou uma moda agora cantor evangélico se redescobrir no meio de sua carreira cristã. Isso se dá porque às vezes falta a capacidade ou talvez a coragem de expor as suas fraquezas, de pedir ajuda, de pedir socorro. E as pessoas fazem isso quando já não dá mais tempo, expõem quando já não dá mais tempo de curar. Apesar de que nós sabemos que Deus ainda pode fazer, mas no nível que está agora, a própria Bíblia diz que o último estado do homem se torna pior do que o primeiro. Então existe um momento em que nós precisamos entender que batalhas não são travadas sozinhas, batalhas
são travadas. Sabe o que é interessante aqui? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A gente precisa entender que nós, igreja, nós não somos lutadores. Como assim, Eliane? O lutador, ele sobe no ringue, é 1 contra 1, e ele sai na mão ali, vence o mais forte, ou vence o melhor, ou o mais técnico. Só que é 1 contra 1. Só que a Bíblia em lugar algum vai dizer que nós somos lutadores. Do contrário, a Bíblia ela nos chama de guerreiros, de soldados. E guerreiro, ele quando vai para o campo de batalha não está sozinho. Guerreiro, quando vai para o campo de batalha, ele é ferido por alguém. Quando ele olha para a sua direita, tem alguém para estender o braço para ele, tomar pela mão. Quando ele olha para a esquerda, tem alguém para segurar a mão dele e dizer: você não vai morrer aqui, você não vai ficar aqui. Porque guerreiro não está sozinho no campo de batalha. É isso que nós precisamos entender. E talvez seja isso que Deus esteja tratando nos últimos dias da nossa geração. Só que aqui tem um problema. Toda vez que Deus vai tratar a mentalidade de alguém, Deus conduz essa pessoa para um ambiente, para que a mentalidade dele possa ser tratada nesse ambiente. Me pergunte qual é esse ambiente. Pergunta com vontade, que eu estou com vontade de responder. Pergunta com vontade. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Qual é esse ambiente, Eliane? Esse ambiente é o deserto. Toda vez que Deus vai mudar a mentalidade de alguém, Deus conduz essa pessoa para um deserto. Talvez você esteja em um deserto hoje sem entender o porquê de você estar em um deserto. E Deus me trouxe essa noite para dizer para alguém: é porque eu estou tratando a sua mentalidade. Ele me prova isso na Bíblia, eu provo. O povo de Israel ficou 430 anos como escravos no Egito. Um dia Deus levanta um homem e ele decide arrancar o seu povo do Egito, Moisés. Deus levanta Moisés como libertador daquele povo. Só que tem um porém: o povo passou 430 anos no Egito, tendo a sua mentalidade formada pelos egípcios. Dia após dia, durante 430 anos, eles ouviram a seguinte frase: vocês são escravos, vocês são escravos, vocês são escravos. Então, quando o povo olhava para si mesmo, o que eles viam ali não era um povo que Deus escolheu, eles viam um povo de escravos. Deus tira aquele povo do Egito, e eu parece que imagino um diálogo entre Deus e Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu tenho uma terra que é para vocês, é a terra da promessa, é Canaã, é uma terra boa, uma terra que manda leite e mel, é a terra que eu prometi para os seus pais. Talvez Moisés tenha dito para Deus: Deus, eu sei onde fica, e não é longe não, fica a poucos meses de caminhada. Aí Deus chama Moisés para uma conversa para Moisés: vai com calma, eu tenho aqui uma rota traçada para você. Eu vejo Moisés pegando aquela rota, ele olha aquela rota e fala: Deus, tem alguma coisa errada aqui. Por que, Moisés? Porque a rota que o Senhor está nos conduzindo, ela não leva para Canaã. A rota que o Senhor está nos conduzindo, ela leva para Refidim, leva para o deserto. E talvez Deus tenha dado um sorrisinho de canto de lábios e dito para Moisés assim: Moisés, não tem nada de errado aí. Eu preciso que vocês passem pelo deserto, porque eu preciso mudar a mentalidade de vocês. E talvez Moisés tenha dito para Deus: mas Deus, a terra que o Senhor prometeu está a poucos meses de caminhada pela rota dos filisteus. Aí Deus diz para Moisés, e isso está no texto, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, se o povo for pela rota dos filisteus, ao ver a guerra, o povo vai se assustar. Moisés, vai acontecer duas coisas. Primeira, ou o povo se assusta e volta para o Egito, ou segundo, por mais que eles sobrevivam à guerra, se chegarem em Canaã com a mentalidade de escravos que estão no Egito, Moisés, o povo que saiu do Egito, que saiu escravo do Egito, vai chegar escravo em Canaã. O povo que saiu escravo do Egito com uma mentalidade de escravo vai chegar em Canaã, e quando tiver que enfrentar gigante, quando tiver que enfrentar batalha, quando tiver que enfrentar luta, vai ser escravo novamente por causa da mentalidade. Então, Moisés, eu preciso que vocês passem pelo deserto. Aí eu vejo Moisés perguntando para Deus: Deus, mas por que a gente precisa passar pelo deserto? E Deus responde para Moisés: simples, Moisés, porque no deserto escravo morre. No deserto escravo não sobrevive. Mas tem um negócio, Moisés: no deserto soldado nasce, no deserto guerreiro nasce. Ele me prova isso na Bíblia, eu provo para você. O primeiro lugar que eles, ao atravessar
dia onde Deus vai prover para o povo uma necessidade. O povo vai ficar com sede, vão reclamar para Moisés. Deus manda uma ordem, bate na rocha, fere a rocha e vai sair água. Então aquele ali era um ambiente de provisão de Deus. Só que foi ali que eles enfrentaram a sua primeira batalha. Foi ali onde eles enfrentaram a sua primeira guerra contra um povo chamado Amalequita. Sabe o que é interessante? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente na história. Que quando os Amalequitas se levantam contra o povo de Israel, Deus, vocês conhecem muito bem a história, Moisés sobe no monte, acompanhado dos seus ajudantes ali, Moisés fica com a mão estendida para o povo, enquanto ele está com as mãos levantadas, o povo vence, quando ele abaixa, o povo começa a perder. No final do dia eles vencem a batalha e Deus faz uma promessa para Moisés, fala: Moisés, eu vou apagar da história os Amalequitas. Eu vou apagar da história os Amalequitas. Essa foi uma promessa que Deus fez para Moisés, Êxodo capítulo de número 17. Mas sabe o que eu acho interessante aqui, Robson? Quando Deus está tirando o povo do Egito, o povo chega de frente com o Mar Vermelho e o povo se desespera. Eles olham para Moisés e eles falam: Moisés, e aí, você nos trouxe para morrer aqui de frente com o Mar Vermelho? O povo reclama para Moisés, Moisés reclama para Deus. Isso aqui eu acho lindo, porque Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Mas peraí, quem que podia resolver? Não era Deus? Só que olha a resposta de Deus para Moisés: por que clamas a mim? Aí Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Só que, Robson, o povo saiu do Egito com uma mentalidade, a mentalidade de escravo. Uma pergunta: escravo marcha? Você já viu escravo marchando? Quem marcha? Soldado. Só que o povo já era soldado? O povo era o quê? Aleluia. Então Deus está chamando o povo de algo que ele não é ainda. Ah, não, dá uma glória em Jesus. Então Deus está chamando o povo de algo que ele ainda não é. Sabe o que eu entendo aqui? Não tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que Deus me chamou para ser. Não tem a ver com o meu hoje, porque o meu hoje não vai determinar o meu amanhã. Tem a ver com a história que Deus projetou para mim e para você. Talvez o seu hoje está dando tudo errado, mas não é porque o seu hoje deu errado que o seu amanhã vai dar errado também. Deus está dizendo: não tem a ver com o que você é, tem a ver com o que eu te chamei para ser. Sabe o que eu acho interessante? Salmo de número 90, o salmista vai dizer o seguinte: de eternidade em eternidade tu és, 1000 dias para ti são como o dia de ontem que já passou. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Deus, ele não está preso ao tempo. Deus, ele não está dentro do tempo. Não, ele está acima do tempo, porque ele é o criador do tempo. O que o salmista está dizendo aqui é: Deus é atemporal. Como assim, Eliana? Eu explico. Para Deus não tem agora, para Deus não tem amanhã, para Deus não tem ontem, porque para Deus ele está vendo o tempo como um todo. Não entendi, Eliana, me explica melhor. Explico. Você está no hoje dizendo: Deus, não vou dar conta. Você está no agora dizendo: Deus, não vou conseguir. Deus está na eternidade olhando para a sua história dizendo assim: eu conheço o final da história. Você vence lá na frente, porque foi eu que projetei. Deus não está preso ao tempo. Sabe o que eu acho interessante? Eu quero que você repita isso, porque eu quero que você grave. Diga assim: o meu passado. Misericórdia, diga o que for, diga: o meu passado. Aliás, eu vou melhorar, diga assim: ó, eu não tenho poder sobre o meu passado. Diga mais uma vez para você gravar isso. Diga: eu não tenho poder sobre o meu passado. Mas eu quero te dar uma notícia: o seu passado também não tem poder sobre você. Não. Eu quero, entenda isso aqui. Você não pode mudar o seu passado, porque as coisas
ser curado. Você precisa ser curada. O seu passado não determina o que Deus escreveu para você. Hoje é uma noite de cura para a vida de alguém que está aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem um problema. Tem gente que não sabe quem é. Aleluia. Abandaçou e andarabandassa. É uma noite de tratamento. Hoje é noite de tratamento. Eu queria estar pulando, eu queria estar rodando, eu queria estar correndo, mas hoje Deus quer estar diferente. Hoje Deus nos trouxe aqui para nos curar. Hoje a gente vai sair daqui curado. Tem gente que se esqueceu quem é. Tem gente que não sabe quem é. Eu vou te falar quem você é. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, 17, 18 e para frente, vai contar a história de Davi. A história de Davi, ela começa com a rejeição de Saul. Quando Deus rejeita Davi, a história de... Quando Deus rejeita Saul, a história de Davi começa. Só que tem algo interessante aqui. Davi era alguém rejeitado pelo pai, pela família, pela sociedade. Ficava escondido atrás das ovelhas malhadas do seu pai. Um dia o pai dá uma função: Davi vai levar pão dos seus irmãos que estão na guerra. Davi vai. Chegando perto, ele começa a ouvir um camarada gritando: ei, se tem homem aí em Israel, manda vir. Sabe o que eu acho mais bonito em Davi? O que falta para muitos da nossa geração. Davi chama a responsabilidade. Enquanto tem gente na nossa geração que foge de responsabilidade, Davi é um perfil de liderança. Ele chama a responsabilidade para ele: ó, deixa que eu resolvo. Sabe o que eu acho lindo? Aqui hoje está cheio de Davi. Como você sabe, Eliana? Eu sei, porque se não tivesse Davi aqui hoje, um culto como esse não aconteceria. Aqui nessa igreja está cheio de gente que chama a responsabilidade. Tem que ensaiar as irmãs que cantaram muito bonito aqui. Deixa para mim. Davi chamou a responsabilidade para ele. Foi, venceu Golias. Eu vou correr aqui, eu quero chegar logo no fim. Venceu Golias. Golias está morto. Davi vai para perto do rei. Só que olha que interessante, a Bíblia diz que quando Davi está indo, Jonatas encontra Davi. Algo interessantíssimo acontece aqui, porque a Bíblia diz que a alma de Jonatas se liga à alma de Davi. E aí sabe o que é interessante? Ó, presta atenção. Antes de Golias, o rei veste Davi com a sua armadura. Vocês conhecem a história. Por que isso é interessante, Eliana? Porque a Bíblia diz que o rei colocou sobre Davi a sua veste, a sua armadura. Ou seja, ele emprestou para Davi. Aleluia. O que acontece? A gente aprendeu, né, Robson, que Davi não usou porque ele era muito pequeno. Não é verdade? Só que olha que interessante, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Davi dá um passo, dá 2 passos e não consegue andar com a armadura. E o texto é claro, ele diz assim: não consigo andar porque nunca experimentei. O que é experimentar? Experimentar é ter uma experiência anterior. Não entendi, eu vou explicar. Quem vê-se Davi descendo no vale para lutar com Golias, com a armadura do rei, ia pensar 2 coisas: ou é Saul, ou é o novo rei. Só que Davi não tinha experiência para ser rei. Eliana, Davi tinha experiência para ser o quê? Vamos lá no texto. 1 Samuel, capítulo de número 17, abre aí se você tiver para a Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 17. Olha isso aqui. Ele não tinha experiência
experiência para usar a armadura real, porque Davi não estava pronto para ser rei. Como que Davi vai lutar com Golias? Verso número 40, escute: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedrinhas no ribeiro, e pôs no seu alforje de pastor. Davi não tinha experiência para ser rei, não tinha experiência para lutar como rei, mas tinha experiência para lutar como pastor. Aleluia! Olha que interessante, o que Davi precisava para vencer Golias já estava com ele. Aleluia! Não pega isso aqui, não, Jesus. O que Davi precisava para vencer Golias, ele não ia conseguir do rei, ele não ia conseguir depois, já estava com ele. Ele não entendi, me explica. Talvez você chegou hoje nesse culto enfrentando algumas batalhas e se questionando: como que eu vou passar por isso? Deus te trouxe para ouvir uma palavra. Você já tem as ferramentas necessárias para vencer essa fase. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Você já tem. Davi vence Golias. A alma de Jonatas se liga à alma de Davi. Aí Jonatas se encontra com Davi. O texto diz, capítulo 18, versículo de número 4. Ele diz assim: e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também o seu arco, a sua espada, as suas vestes e o seu cinto. Isso aqui é lindo, Robson. Isso aqui é lindo, Robson. Sabe por que isso aqui é lindo? A pergunta que fica no texto é: por que a roupa de Saul não serviu para Davi, mas a roupa de Jonatas serviu? Por que a roupa de Saul Davi não usou, mas a roupa de Jonatas Davi usou? Condição profética. Não entendi, ele me explica. Quem olhasse para Davi, pega isso aqui em nome de Jesus. Quem olhasse para Davi andando pela rua com a roupa de Jonatas, sabe o que ele ia pensar? É Davi, mas está com a roupa do príncipe. É Davi, mas está com a roupa do próximo que vai sentar no trono. É o filho de Jessé, mas está com a roupa do próximo que vai reinar. Condição profética estava sobre Davi. Ele seria o próximo rei. Isso aqui é lindo, mas depois fica mais lindo ainda. Olha isso aqui: Jonatas se despojou de quem ele era para fazer de Davi o próximo herdeiro do trono. Isso é lindo, mas segura isso aqui, ó. Filipenses capítulo de número 2. Meu Deus, aleluia, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, gente. Aleluia. Filipenses capítulo de número 2. Jonatas se despojou de quem ele era, da sua identidade, para fazer de Davi herdeiro. Escuta isso aqui, Filipenses capítulo de número 2, verso de número 5. Olha aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se despojou de si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Sabe por que isso é lindo? Jonatas se despojou de quem ele era para fazer de Davi herdeiro. Jesus se despojou de quem ele era para fazer de você filho.
Elian, entra aí, eu sou filho de Deus. Quem é pai aqui? Levante a mão bem alto. Quem é pai? Quem é pai de bebezinho? Tem algum pai de bebezinho aqui? Levanta a mão. Neném, de até 2 anos de idade. Levanta a mão aí, tem? Eu vou falar por mim, então, mas todo mundo que é pai sabe o que eu estou falando. Meu filho tem 2 anos e 6 meses. Desde o dia que ele nasceu até hoje, pode ser qualquer horário, ele dorme no quarto sozinho. Ele dorme no quarto dele, sozinho. Pode ser qualquer horário. Pode ser 3 da tarde, 2 da manhã, 4 horas da manhã. Qualquer gemido que ele libera durante a noite é suficiente para tirar o pai da cama. Ah, não, gente. Eu não sei se você está entendendo, eu vou repetir para você entender. Qualquer som que o filho emite, em qualquer horário, é suficiente para despertar o pai. Elian, eu entendi. Vou explicar. Você está achando que você está chorando à toa? Você está achando que você está sofrendo à toa? Você está achando que está sendo tudo em vão? Deus está dizendo: você é filho, você é filha, você é filho. Aleluia! Eu caminho para o fim agora. Elian, tá. Eu preciso ser curado, então. Precisa. Nós precisamos. Hoje é uma noite de tratamento. Como que eu faço para ser curado, então, Elian? Eu volto no começo da mensagem. Exposição. Existe um poder que nós temos. E o texto que nós lemos afirma isso. Confessai as vossas culpas. Em algumas versões está: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados. Sabe o que Deus está dizendo para a nossa geração? É tempo da gente tirar essa máscara de santidade que a gente veste para vir para o culto, essa capa de perfeição, sabe? Esse negócio que a gente coloca para fingir que a gente é perfeito, que a gente não tem defeito, que a gente não peca, que a gente não erra, que a gente não passa por momentos de depressão, que a gente não vive crise de ansiedade, sabe? Essa máscara que a gente veste para fingir que a gente não tem defeito, porque, meu Deus, se alguém descobrir que eu sou imperfeito. Deus está dizendo para nós essa noite: tira para eu te tratar, tira para eu te curar. Elian, me prova isso na Bíblia. Eu te provo. Mateus capítulo de número 8. Vamos para lá. E eu encerro agora. Mateus capítulo de número 8. A Bíblia vai falar a história, vai nos contar a história de um homem. A Bíblia não dá muitos detalhes, Robson, sobre quem ele era. A Bíblia não diz se ele era casado. A Bíblia não diz se ele era rico, pobre. A Bíblia não diz se ele tinha filhos ou não. A Bíblia não diz nada. A Bíblia só dá uma característica para ele. A Bíblia diz: ele era leproso. Ele era leproso. Só que Levíticos capítulo de número 13, versos número 45 e 46 vai dizer o seguinte: que todo homem leproso, quando fosse constatado a lepra, ele deveria primeiro ser arrancado do arraial. Ele não poderia mais viver em sociedade. Ele teria que viver sozinho e fora do arraial. Segundo, ele teria que andar pelas ruas com as suas vestes rasgadas. Ele teria que andar com o seu cabelo despenteado. E ele teria que andar gritando pelas ruas: impuro, impuro. Porque dessa forma, por onde ele passasse, as pessoas iam reconhecer: ele é um leproso, não vamos nos aproximar dele. Só que olha que interessante, Jesus está descendo um monte aqui no capítulo 8 de Mateus. E a Bíblia vai dizer que Jesus está cercado por uma grande multidão. Se a sua Bíblia for a NVI, vai estar escrito plural: grandes multidões. Isso aqui é lindo. Esse homem, a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus e adora Jesus e faz um pedido: se tu quiseres, podes me curar, podes me purificar. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque quando Jesus cura ele, Jesus pede uma coisa para ele. Sabe o que Jesus pede?
Segredo isso aqui. Não conta nada para ninguém. Só que isso aqui, Robson, isso aqui quase explodiu minha cabeça. Por quê? Porque eu lembrei da mulher do fluxo de sangue. Quem lembra da história dela? Se você for para Mateus capítulo 9, você pode ler lá a história dela. Sabe o que o texto diz? Que a mulher do fluxo de sangue, a semelhança das duas histórias, ambas tinham uma multidão. Só que o texto diz que a mulher do fluxo de sangue, para chegar até Jesus, ela teve que ir por entre a multidão. Teve um obstáculo entre ela e Jesus, ela teve que romper o obstáculo. Só que em Mateus capítulo 8, a Bíblia fala que o leproso veio e se apresenta a Jesus. Aí Jesus cura ele e pede segredo. Isso aqui bugou minha mente, pastor. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se eu contar um negócio aqui no microfone pro Felipe, é segredo? Por quê? Vocês estão ouvindo? Se eu fizer alguma coisa aqui, é segredo? Por quê? Só que Jesus cura aquele homem e pede segredo. Aí eu pergunto: cadê a multidão? Cadê a multidão? Aleluia. Elian, cadê a multidão? A lei responde. A lei dizia que esse homem teria que andar pelas ruas como? Vestes rasgadas, cabelo bagunçado e gritando: impuro! Só que a lei diz que quem tocasse nele ou fosse tocado por ele também se tornaria impuro. Aí a minha mente viaja. Sabe o que eu vejo? Esse homem olhando para Jesus. A lepra, Robson, arrancou tudo dele. A lepra um dia arrancou a família, arrancou a história, arrancou o nome, a identidade, o respeito, o status. Aí ele está olhando para Jesus e Jesus está descendo no monte acompanhado de uma grande multidão. E ele começa a pensar: como que eu vou fazer para chegar até Jesus? Como que eu vou me aproximar de Jesus? Eu preciso chegar lá, mas como que eu vou fazer para chegar perto de Jesus? Aí Robson, eu imagino aquele homem chegando à seguinte conclusão: já sei, eu vou usar a minha dor, eu vou expor aquilo que arrancou tudo de mim, eu vou expor a minha maior vergonha para me aproximar de Jesus. Aí Robson, eu vejo aquele homem começando a caminhar na direção de Jesus e gritando: impuro! E a multidão, com medo de ser contaminado, começa a sair. E ele vai na direção de Jesus gritando: impuro! E a multidão vai embora. E ele grita: impuro! E quanto mais ele grita, mais a multidão sai. Ele chega aos pés de Jesus: se tu quiseres. Sabe o que é mais lindo aqui? Aleluia. Esse é o poder da exposição. Sabe o que é mais lindo aqui? Pastor, posso colocar ele de pé? Se coloque de pé em nome de Jesus. E eu vou encerrar agora. Sabe o que é mais bonito disso aqui? A história desse homem, ela vai acontecer nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas vai relatar a história desse homem. Só que tem um detalhe interessante aqui. Quando nós olhamos para essa história em Marcos, no Evangelho de Marcos, a Bíblia vai dizer o seguinte: presta atenção, Jesus estende a mão e toca nele. E depois de tocar, ele diz: quero, seja purificado. Sabe o que o texto diz? E tendo Jesus dito isso, o homem ficou purificado da lepra. E tendo Jesus dito isso, sabe o que eu entendo aqui? O que curou a lepra daquele homem não foi o toque de Jesus. O que curou a lepra daquele homem foi a palavra de Jesus. Mas Eliane, então por que Jesus tocou? Simples, a lei responde. A Bíblia diz que aquele homem deveria andar sozinho. Ele deveria andar sozinho. Ou seja, o texto me leva a acreditar que um dia ele foi abraçado uma última vez, que um dia ele foi tocado uma última vez. E só quem viveu a dor da última vez está entendendo o que eu estou falando aqui. Só que agora aquele homem que há muito tempo não era tocado por ninguém,
tocado por Jesus. Sabe o que eu percebo aqui? Antes de curar o lado de fora, Jesus cura o lado de dentro. É por isso que ele toca para depois falar, porque se ele fala para depois tocar, o homem sarava primeiro por fora e depois por dentro. Mas para Jesus não era interessante isso, porque é muito fácil tocar em alguém que está puro, é muito fácil tocar em alguém que está sarado. Jesus toca nele enquanto ele é leproso, que Jesus estava dizendo: ei, eu estou curando primeiro o seu interior. Sabe o que Jesus nos trouxe essa noite aqui para fazer? Ele quer curar o nosso interior. Porque eu sei que tem gente que chegou esta noite aqui vivendo crises emocionais, batalhas emocionais, lutando contra a depressão, lutando contra a ansiedade. Quando eu vi isso aqui na Bíblia, eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque eu me vi nesse leproso. Eu sou esse leproso. Como assim, Eliana? Eu sou esse leproso. Sabe por quê? Porque a lei dizia que quem tocasse no leproso, ou fosse tocado por ele, se tornaria impuro. Só que Jesus toca nele e não fica impuro. Jesus toca nele e não pega a lepra. Então, é o santo tocando no impuro, para que o impuro passe a ser santo. Eliana, onde que você viu isso na Bíblia? Isaías capítulo de número 53. Isaías capítulo de número 53. Escute isso aqui. Olha o que a Bíblia diz: verdadeiramente, aleluia, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz no presente, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Aleluia! E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Eliana, eu não entendi o que você quer dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: aquela cruz não era para ele, aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha e era sua, mas ele tomou o nosso lugar, para que hoje você tivesse vida, para que hoje a depressão não te pegasse, para que hoje a ansiedade não te matasse, para que hoje essas crises emocionais não arrancassem de você a sua paz. Ele já pagou o preço. Eu vou fazer algo aqui que o Espírito Santo me incomoda a fazer. Eu quero convidar aqui quem tem enfrentado crises emocionais. Nós vamos batalhar como um exército hoje. Vem aqui na frente. Se eu fosse você, eu não podia ter. Hoje é dia de ser curado, moço. Vem pra cá. Vem pra cá. Jesus te trouxe para te curar hoje aqui. Jesus te trouxe para te curar hoje aqui. Eu encerro agora contando um testemunho muito rápido. Começo do meu casamento, alguns anos atrás, estava vivendo uma crise pessoal, uma crise emocional, uma crise espiritual. Desempregado, casado, recém-casado, morando de aluguel. Aluguel atrasando,
conta chegando, problemas em casa, e eu comecei a ver o meu casamento ruim. Então um dia sozinho em casa, eu dobrei o meu joelho, uma casinha pequena que nós morávamos na época. Eu dobrei o meu joelho e falei com Deus: Deus, esse aqui sou eu, esse aqui é o Elian. Eu sou isso, eu faço isso, eu tenho esse problema, eu tenho esse defeito, eu tenho essa falha aqui. Isso aqui sou eu. Eu fiz a seguinte oração. Foi a oração mais rápida e mais sincera da minha vida. E eu falei assim para Deus, eu falei: Deus, faz o que o Senhor quiser. Naquela semana no Vila Barão nós tínhamos um congresso de irmãs. Aleluia. Glória a Deus. Para o nome do meu Pai. Glória a Deus. Nós tínhamos um congresso de irmãs. E eu fui para aquele culto arrastado, como muitos que estão aqui hoje. E aquele dia a irmã começou a pregar, uma irmã que eu não me lembro o nome, começou a ministrar a palavra, e eu não estava nem aí para a palavra. Era tanto problema que eu não conseguia nem prestar atenção no culto. Aquela irmã, ela para a mensagem no meio da palavra. Ela olha para mim e diz assim: filho, Deus manda eu te dizer, muito me agradei eu da oração que tu fizeste no meu quarto, por causa da tua sinceridade. Hoje eu começo a mudar a sua história. Aquele dia Deus começou a transformar a minha vida. E hoje eu estou aqui ministrando algo para vocês.